Obviamente, foi a pergunta, né? Qual é a posição da psicologia analítica diante da posição baseada em evidência? A psicologia analítica é uma abstração. Eu vou me posicionar a partir da psicologia analítica, a partir do fato de ser um epistemólogo e historiador, trazendo, obviamente, elementos do ferramentário intelectual da psicologia analítica para pensar psicologia baseada em evidência. A primeira coisa o Jung era um pragmático e ele era um empirista, né? Não faz sentido ser contra... o Jung se opor ao acúmulo de evidências, né? Não faz sentido a psicologia analítica se opor ou se colocar numa posição refratária, recessiva, a experimentos, né? E aqui o que cabe, né, é, obviamente, uma posição crítica diante da experimentação, da metodologia dessas experimentações e, principalmente, dos usos sociais e políticos, obviamente políticos, dos resultados desses experimentos, né? Por quê? Porque está em moda o debate acerca da demarcação entre o que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, né? Esse é um debate feito pelo Popper em resposta a um questionamento filosófico que levaria muito tempo para eu explicar aqui. Mas, em geral, eu gosto de citar um autor da New Scholarship, né, dos historiadores que estudam a psicanálise e a psicologia analítica, que, em geral, a questão de demarcação começa e termina com dogmatismo, né, que é o que acontece, né. Então, eu vou tentar expor aqui um pouco da perspectiva do Jung, né, e depois debater um pouco dessa celeuma que se criou em torno de ciência, pseudociência, não sei o quê. Então, primeiro, o Jung, ele começou a carreira dele como cientista com a psicologia experimental. E ele fez fama com isso. Ele fez fama com o teste de sucessão de palavras, que foi inventado por Galton e que veio para Zurich da escola do Wundt, por meio do Franz Hickling, que fez doutorado em psicologia com o Wundt. Mas o Jung, ele altera significativamente esse teste e depois ele o abandona porque ele compreende que a psicologia experimental ela não contribuía para a psicologia clínica. E aqui a gente precisa também entender que aquilo que Jung estava chamando de psicologia experimental da época dele não é a mesma coisa de hoje, né? Que você poderia argumentar, com uma certa razão, que esses experimentos clínicos, eles são um tipo de psicologia experimental, já que está sendo experimentado, né? A psicologia experimental que Jung criticava era a psicofisiologia da época dele, que surge com o laboratório de Wundt, a psicologia da percepção, que também era bastante experimental, foi a única que deu algum resultado, né? E essa psicofisiologia, ela tinha parca utilidade clínica. Ela tinha magros resultados psicológicos, né? Então, para ele, isso não fazia muito sentido. E aí você poderia criticar a minha fala, mas como é que o Jung era um empirista se aparentemente a discussão que ele faz é literário-filosófica, né? E aí, a grande questão, né, é que quando a gente está tratando de psicologia, a psicologia ela mesma, ela tem uma dificuldade de se situar cientificamente. Tem um texto que eu publiquei no meu segundo livro, que é O Lugar da Psicologia, em que eu debato longamente isso, né? A psicologia é uma ciência da natureza ou é uma ciência do espírito? Ou ela é uma outra coisa? Para o Jung, ela era uma outra coisa, né? Mas há uma tendência, né, que é uma tendência um tanto materialista, digamos assim, uma tendência fisicalista, de colocar a psicologia do lado das ciências da natureza e fazê-la caber forçosamente nos moldes, nos métodos das ciências da natureza, que se entende, né, como uma ciência empírica e experimental. A grande questão, voltando para o Jung, onde é que estão as evidências da psicologia analítica? A primeira coisa, o Dr. Somno Shamdasani, ele escreve um texto sobre a hipnose, sobre a relação do Jung com a hipnose, em que o Jung percebe que a sugestão na relação analítica, ela é algo
que não pode ser contornada. Sempre vai haver algum grau de sugestão. E isso vicia evidências clínicas. A evidência clínica, devido ao fenômeno da sugestão, que ele já percebia com a hipnose, ela se torna viciada com relação à perspectiva própria daquele pesquisador. Que é uma coisa que o Freud já tinha percebido, né? Que tem a ver com a transferência. Então, o Jung ele não se fiava em evidências clínicas apenas, devido a essa experiência que ele tinha tido com a hipnose, né? Que, durante um certo tempo, era sinônimo de psicoterapia. Não é Freud que inventa a psicoterapia, como se costuma colocar. Ao mesmo tempo, o Jung também não se fiava em experimentos. O Jung não era contrário ao método empírico, e todo método empírico, não sendo um racionalismo, ele é estatístico. Mas o Jung fazia uma crítica da estatística. Essa crítica não significa jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Significa compreender as limitações e possibilidades Então, o que acontece? Qual é a crítica que ele fazia à estatística? Ele faz essa crítica, basicamente, em 2 textos. O último texto que ele escreveu, Homem, Seus Símbolos e Presente e Futuro, em que ele vai dizer, olha, a média estatística, ela pode não ocorrer nenhuma vez na realidade. Ela é um dado abstrato, né? Uma visão estatística de mundo, ela lhe dá uma visão de mundo racional, porém irreal. Porque o mundo se caracteriza pela irracionalidade. Né? Esse é o primeiro ponto, né? Ele usa o mesmo exemplo nos 2 textos. Você descobre que a média de seixos de um rio é 3 centímetros. E você pode recolher 100 seixos e nenhum ter 3 centímetros. Porque a média é uma abstração a partir de dados reais, né? Que tem uma posição central nessa visão de mundo estatística, mas que não corresponde à realidade, né? O que coloca uma limitação no debate psicológico, especialmente no debate clínico, porque o debate clínico lida com sujeitos individuais, né? Isso é um dado fundamental. E aí, o Jung, ele não carece de evidências, porque ele estava interessado em fatos psíquicos. Mas de onde é que ele retira evidências, por exemplo? Por que ele vai estudar a alquimia? Porque a alquimia, para ele, era uma evidência empírica objetiva de que, culturalmente, outras pessoas que não tiveram contato com ele e que não poderiam ter sido influenciadas por ele, apresentavam um simbolismo que era em tudo e por tudo similar ao simbolismo dos pacientes que estavam naquilo que ele chamou de processo de individuação. Ele vai dizer, olha, eu estou substanciando a esse meu achado clínico, que poderia ter simplesmente sido sugestivo, com um elemento cultural. Assim como o estudo de mitologia, que é o que já está presente na psicologia do Wundt, isso as pessoas não se recordam, que é o estudo etnopsicológico, né? O Jung ele tem um intenso troca intelectual, né? Uma intensa leitura, né? Da sociologia francesa, da antropologia, obviamente filosófica, né? Para quem acha que o Jung abandonou completamente experimentos, ele faz um experimento astrológico no livro Sincronicidade, que ele chega à conclusão que não deu certo e nem tem como dar certo. Que, por exemplo, o fenômeno da sincronicidade, ele não pode ser abordado de maneira experimental, né? Apesar de que ele vai, numa parte do sincronicidade, fazer uma análise, uma crítica dos experimentos do Lang de parapsicologia, em que ele vai dizer, olha, os experimentos têm um resultado que é interessante, a abordagem do Lang interpretativa é completamente furada, porque ele vai pensar em uma transmissão de energia e o próprio experimento não dá conta disso, e aí, a partir disso, ele vai construir uma outra possibilidade interpretativa. Então, veja que o Jung ele não é completamente recessivo, né, a experimentos, né? Ou a estatística, né? Ele só compreende que aquilo tem uma limitação. E aí, a perspectiva do Jung, ela tem determinadas premissas intelectuais, que elas não são necessariamente premissas filosóficas, elas são premissas práticas, auridas da prática, né? E dos dados fundamentais é que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual.
Para o Jung, empiricamente, a psique e os fatos psíquicos, eles são ambíguos, eles são ambivalentes, eles são paradoxais. E isso é um dado, né, essa contradição é inerente ao fenômeno e você não pode simplesmente negar a realidade. Logo, ao lidar com o fenômeno psíquico, que é um fenômeno infinitamente complicado, infinitamente mais complicado que fenômenos físicos, você precisa compreendê-los paradoxalmente. E você precisa. O principal antinomia, o principal paradoxo é que o individual não importa perante o genérico, o genérico não importa perante o individual. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você precisa criar uma psicologia geral, para falar dos aspectos conforme do psiquismo, na prática, você lida com um indivíduo. E é um outro indivíduo que lida com o indivíduo. A equação pessoal do médico, assim como a equação pessoal do paciente, ela não pode ser sonegada de forma alguma. Não é possível, nem é desejável, um certo grau de objetividade. E aí a gente entra em uma série de problemas da experimentação, que eu acho que tem que haver, que eu acho que precisa de fato existir, mesmo essa experimentação clínica, mas aí você precisa compreender, né, que há uma série muito grande de fatores que não podem ser deixados de lado, eles têm que ser compreendidos como fatores que perturbam o experimento. A equação pessoal do médico é a equação pessoal do paciente. A experiência daquela pessoa que está fazendo a experimentação, ela não é desprezível, né? Uma coisa que eu conversava ontem com um dos colegas que participou da mesa comigo no encontro de psiquiatria, é que em vários desses experimentos, né, em que você junta, acompanha determinados pacientes durante um certo tempo para ver se há efetividade de determinadas psicoterapias, eles são pacientes que são selecionados de uma maneira ideal, eles não usam álcool, não usam drogas, não tem comorbidade. Então, eles são pacientes que raramente vão acontecer na realidade, né? Você vai ter pacientes com comorbidades, com que usam álcool, usam drogas, etc, 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 né? Além disso, o experimento, ele vai trazer essa visão racional, porém real, né? E ela vai dar uma visão estatística dessa realidade. E qual é o problema disso, né? O problema é a maneira como isso é abordado na psicologia, né? Porque na psicologia, o discurso que se criou não é um discurso epistemológico, é um discurso político, é um discurso de poder, né? De deslegitimação de áreas do campo da psicologia e legitimação de outras áreas porque são científicas, né? Que obviamente é um discurso de poder. E aí a grande questão que se coloca é, primeiro, né? Beleza. Suponha que tenha alguma prática que chegou a 99%. Se o seu paciente for 1%, ferrou. Aquilo não vai dar certo. E, em geral, o discurso que se estabelece acerca da psicologia baseada em evidências, ele é um discurso de um certo cientismo, de um certo cientificismo, que acaba sendo uma espécie de neopositivismo, por falta de um nome melhor. Porque ele nega a influência da individualidade. Ele coloca, não, essa aqui é a melhor, deve ser adotada porque é a melhor, independente do que você acha do seu raciocínio clínico, da situação específica. E é preciso levar em consideração a situação específica do paciente. É preciso levar em consideração o seu raciocínio clínico. É preciso levar em consideração a sua experiência. É preciso levar em consideração as suas próprias inclinações e as suas preferências. Porque você pode preferir outro tipo de abordagem e isso influi. Porque a sugestão é inescapável na clínica, né? E há uma tentativa que é um pouco tola e neopositivista de anular a individualidade do médico. Não, se a evidência é essa, ele vai ter que fazer isso. O que é absurdo, né? Que é o dogmatismo desse autor que eu falava, né? A questão de demarcação, ela leva a esse tipo de dogmatismo, né? E aí, você quebra o paradoxo que o Jung vai colocar como fundamental. O individual não importa para o genérico. Não interessa o paciente, não interessa você. Interessa que determinada estatística chegou a determinada conclusão, né? Que nem necessariamente
Um experimento que é feito nos Estados Unidos, ou que é feito na Inglaterra, ele precisa ser refeito no Brasil, nas condições brasileiras, por exemplo, porque condições culturais afetam decisivamente a psicoterapia. E isso é inescapável. Questões linguísticas afetam a psicoterapia. O problema desse tipo de experimentação é que isso existem tantos e tais fatores não controláveis experimentalmente e que afetam o resultado, que por mais que seja importante que haja esse tipo de experimento, ele precisa sempre ser visto com muitas reservas, né? Não é possível ter um padrão ouro, né, na psicologia, porque há uma variação significativa da individualidade do médico e da individualidade do paciente. Então, um padrão ouro, ele simplesmente romperia com o paradoxo fundamental que o Jung propõe, e levaria a um descaso com relação à particularidade, à individualidade dos casos, né? Que isso não pode ser descartado. Porque isso é o fundamental, né? Isso é algo que não pode ser simplesmente, não, porque se chegou a uma conclusão experimental que isso aqui é o melhor, então acabou. Não, né? Porque aí eu estou descartando a individualidade do paciente e a individualidade do médico. E nem em medicina é assim. E é uma doidice. Eu vou contar uma anedota, e obviamente tem valor anedótico. Eu tenho refluxo. E aí eu tive que fazer um exame que é horroroso. Você enfia um cano no seu nariz para sair na garganta, e você tem que fazer isso com, 3 metros. Você não pode engolir. Tem que ficar sem engolir até, e aí vai medindo a pressão, é um inferno. E aí, ao final do exame, eu perguntei, olha, e aí? Eu faço ou não faço a cirurgia? Aí o médico virou para mim e falou, não sei. Depende. Depende da literatura que o seu médico adota. Tem umas literaturas que dizem que basta o tratamento medicamentoso e alimentar, e tem outras que dizem que é cirurgia. Né? A grande questão é que não existe uma saída mágica universal para o problema humano. O problema humano, ele não permite, né, uma saída única, né, redutiva. Simplesmente não é possível, né? Além disso, essa história, não, o padrão ouro, isso aí é o que deve ser usado, porque não sei o que, tará. De novo, né, na mesa que eu participei, um dos participantes, um excelente pesquisador, ele mostrou que foi feita uma série de pesquisas com as 7 psicoterapias, pensadas para borderline, e todas eram boas. Todas apresentavam mais ou menos 25% de resposta, e eram positivas, tinha alguns elementos em comum, mas bastante diferentes. E aí o critério que ele começou a pensar ali eram outros critérios, né? Tem umas que têm conceitos muito difíceis e demandam um treinamento muito longo, já tem outras que são mais simples, demandam um treinamento bem mais curto e permitem uma maior vulgarização disso, ou seja, uma generalização, um aprendizado maior disso, etc. Né? Inclusive uma constatação de que em transtorno de personalidade não tem uma saída medicamentosa, é saída psicoterapêutica, né? Porque o Jung já dizia na década de 30 que quando você diagnostica um problema psicológico, você pode dizer que o tratamento também deve ser psicológico, né? Então, o problema não são os experimentos, o problema não é a psicologia baseada em evidência, o problema é uma interpretação dogmática, epistemologicamente rasa e politicamente complicada acerca disso e da noção de ciência, né? Esse é o real problema, né? Além disso, simplesmente o macaqueamento, né, da medicina também não é uma coisa boa. E aí você tem uma série de problemas também com relação a alguns desses experimentos, né? Por exemplo, você faz uma série de perguntas para saber se a pessoa melhorou da depressão. Faz um tratamento. E aí manda dizer, de 0 a 5, melhorou quanto? A pessoa bota 4. Isso não é um dado objetivo. Esse é um dado subjetivo. E na maioria das pesquisas é tratado como se fosse um dado objetivo. Isso já é uma falha metodológica terrível. E uma das minhas alunas, a Débora, que trabalha com bioestatística,
ela disse que foi que trabalhar com o pessoal da medicina de galera, tá tudo errado. Porque esse 5 aí que vocês estão achando que é um número, não é um número. Ele é um dado qualitativo ordinal. O que acrescenta um outro grau de crítica a isso, né? Por exemplo, para citar apenas um exemplo de dificuldade metodológica. E aí a grande questão é uma honestidade intelectual e metodológica com relação a isso, sem inflacionar a importância disso, entendendo que tem uma importância, entendendo que é justo. Que você pergunte quais são as evidências que você tem, em quais evidências você se baseia, no que você se baseia, né? É justíssimo você perguntar isso, né? Mas aí, de novo, né? A dificuldade que é uma apreensão epistemológica rasteira, um certo cientismo, um neopositivismo numa questão de uma objetividade que não existe em canto nenhum, que não é possível, né? Um dado que é obviamente político, né? Além disso, essa moda de ciência e pseudociência é uma bobagem, né? Um dogmatismo rasteiro. Um dia eu faço um vídeo explicando por que o Popper se preocupa com isso, qual a importância disso. Hoje em dia, epistemologicamente, o que é que importa. Existem outros enfoques possíveis do Prigogine, da Susan Hack, de uma série de outros epistemólogos que vão se preocupar com outras questões, né? Mas na psicologia, especificamente, isso é um debate muito deslocado, muito ansioso, que visa desqualificar campos consagrados da psicologia, como a psicanálise, né? Não vou aqui fazer papel de advogado da psicanálise, os psicanalistas que façam, né? Mas uma caricatura de falar das psicodinâmicas, que não são não sei o quê, tarará, e que no fundo é uma tremenda de uma bobagem, né? O problema é esse, o problema não é a psicologia baseada em evidência. Quanto mais evidências nós acumularmos, melhor, pô. Nós somos pragmáticos, nós somos empiristas, tem que ter evidência mesmo, né? Não é para não ter. A grande questão é a falta de criticidade, o uso político desses experimentos e a falta da percepção daquilo que o próprio Popper falava e que é fundamental mesmo. Aí ele acertou, e ele está certo mesmo. A ciência é conjectural. Pode ser que daqui a 6 meses se faça uma série de experimentos diferentes, em que se corrijam uma série de fatores, descubra sua metodologia mais interessante e perceba que a TCC, ao invés de fazer bem, faz mal. Mesmo que não era isso, o pessoal fica falando da nutrição, né? Não, o ovo fazia mal, agora faz bem. É isso, ciência conjectural. E aí fica se falando do Popper e se esquece disso, né? Que esse tipo de dogmatismo ele não é interessante, não leva a nada, né? Não tem serventia. Então, ótimo que tem experimentos, ótimo que tem evidências. Quanto mais evidências, mais empiria, melhor. Não é pior, não, é melhor. A grande questão é que a gente tem que ter uma consciência metodológica, uma consciência epistemológica, da maneira como nós avaliamos e interpretamos. Porque não basta dizer que teve um experimento, e é um experimento científico, e ele deu esse resultado. Não. Eu tenho que me posicionar criticamente diante disso. A postura que o pessoal da psicologia tem é mais ou menos essa. E eu vou contar de novo uma anedota. Eu já fui professor universitário de graduação, hoje em dia eu atuo apenas na pós-graduação, mas aí uma professora engravidou e mandaram dar aula de humanismo, né? Aí eu fui ler lá os filósofos, né? E eu tive uma dedicação especial ao Russell. E eu li um monte de coisa dele, as conferências de Paris e tal, não sei o quê. E aí chegou uma aluna, e ela disse, a professora passou esses artigos, né? Aí eu peguei um dos artigos, aí deu uma e disse assim, eu não concordo, não. Eu não acho que o Russell estava pesquisando isso, não. O interesse dele era esse, assim, texto. Ela tomou um susto. Não! Mas esse é um artigo científico. Sendo que eu sou historiador. A primeira coisa que você aprende é desacralizar o livro de história. Que o conhecimento historiográfico se produz em sala de aula e que você vai sempre encarar criticamente aquilo ali, o livro, e vai criticar a metodologia, etc. Mas há uma certa sacralização ingênua da pesquisa científica, sem entender que a ciência é conjectural, sem entender que há uma série de elementos irracionais que não são contemplados por aquilo ali, que aquilo não é uma representação da realidade, mas uma idealização da realidade,
e que pode mudar amanhã, né? Beleza? Então, essa é a minha posição com relação a isso.